Olá a todos! Agora você vai ouvir um breve recado do filme O Homem Brasil Boa Visita. No Malásia, um novo primeiro-ministro chegou ao governo e prometeu que iria cancelar o trabalho infantil no país. O sindicato de modelos não gostou disso, porque eles podem se esvaziar sem uma pobreza barata. O apetiteiro Couturier Mugatu foi convidado a eliminar o primeiro-ministro problemático. Na próxima semana, ele será um convidado na Semana de Moda de Nova York. Para isso, eles precisam encontrar o mais tupo, o mais adorável menino, que se tornará o executor. Derek Zoolander percebeu que se tornará uma supermodel ainda no segundo nível, quando viu seu ótimo desenho em uma colher. Todas as famílias do mundo concordam com o fato de que Derek é a maior pessoa da indústria. Ele conquistou o título de modela do ano por 3 anos. Zoolander está pronto para receber a 5ª medalha, mas este ano ele será competido por um novato Ganzel, que acabou de aparecer na redonda. Em comparação com Derek, todos odeiam Mugatu, porque sabem sobre seus trabalhos escondidos. A estrela está preparando um novo estilo Magnum, sobre o qual ele trabalhou há 10 anos. Aqui ele se encontrou com um olhar com essa surpresa de Gunzel. Na cena, ele anuncia os nominados para Prêmio Modelo do Mundo. Um Gunzel quente e bravo, que ama o extremo e a liberdade. Ainda não havia nenhum novato que apareceu com tantos blocos como o Gunzel. Ele não sabe o que está publicando e o que está fazendo, mas ele é bem pagado por isso, e isso é o principal. O segundo nominante, Derek Zoolander, nos últimos 10 anos, se tornou um símbolo da moda masculina. Ele é conhecido por sua diversidade e estilos incomodados. Inesperadamente, o vencedor foi o Gunzel, mas Derek estava tão confiante em si mesmo, que deixou isso por fora e saiu para a cena para ganhar uma premiação. Todos sabem que 4 vezes ninguém conseguiu vencer. O executor se encontrou, Baustein. O gerente não gostaria de substituir Derek, mas o garoto é realmente o mais tupão de todos que ele conhece. Derek está incrivelmente assustado. Amiguinhos e pães tentam o apoiar, mas Zoolander se decepcionou com a indústria e propôs fazer algo diferente, por exemplo, ajudar as pessoas. Mas, segundo as modelos, eles fazem isso. Ajudam as pessoas a se vestirem e a fazer cabelos. Uma banda de metrosexuais decidiu se divertir e caminhar pelo município. Na refrigeração, Derek começou a pôr-se água, mas em algum momento se afastou de um jornal de moda. Nesse jornal, ele foi chamado de uma modelo idiota completamente inocente. As garotas, ao mesmo tempo, se divertiram e começaram a coletar benzina para um outro. Aparecendo, um deles decidiu fazer um descanso e a coluna de benzo saiu no ar, e Derek ficou sem seus amigos. A vida das modelos é uma grande variação, disse Zoolander na funeral. Embora eles sejam incrivelmente bonitos, de qualquer forma, em qualquer momento eles podem acabar com o explosivo. Aqui, sob a melodia de um barulho, Ganzel, seu tempo, se declarou para a funeral, porque Derek anunciou seu descanso do mundo da moda. Derek se engana com a jornalista Matilda por causa de uma artigo em que, por algum motivo, ele foi chamado de tupão. Derek está planejando fazer algo útil, por exemplo, abrir um centro para filhos que não sabem ler. O gerente Mori tenta recusá-lo, pois ele quer colaborar com o gato. Mas Derek deseja sentir os seus raízes e voltar para casa, para o seu próprio município de Pescoço. Lá ele encontrou os irmãos dele e informou que quer trabalhar com eles na pescoça. Faça a obrigação, desapareça. Pai, espere, por favor. Eu não vou levar, você verá. Na verdade, quando Derek estava trabalhando, ele parecia que ele estava gravando para uma nova capa em um jornal brilhante. E ele não quer se estressar muito. No geral, o respeito do pai não conseguiu alcançar o Derek. E aqui, na televisão, eles mostraram uma publicação, em que ele jogou a Rusalka, uma publicação de creme. Por que você voltou para nós? Por quê? Você morreu para mim, disse o pai. Ele não precisa de um filho clovo que sobe no meio douro diante de uma multa. Mori ligou para o telefone miniaturista de Zoolander e informou-lhe que Mugato iria lhe oferecer algo incrível, ou seja, o centro de Zoolander para crianças que não são capazes de ler. É o centro. Para as orelhas? Como é possível ensinar crianças em um prédio em que nem uma só pessoa pode se encaixar? O centro deve ser maior pelo menos em 3 vezes. Para isso, Derek deve ser o personagem de um novo caminho de homicídio. Para aprender, ele vai ser ajudado por uma garotinha em Gaboga Vinana. Para ensinar Derek a ser um desgaste, ele vai ser enviado para um salão de saúde secreto. Matilda pesca para Mugatu.
Uma garota chamou uma pessoa desconhecida e acusou ela de vir para o mesmo salão de saúde. Os Zoolander já estão fazendo tudo e ajudando a relaxar. A jornalista foi rapidamente encontrada e tirada para a rua. Derek, sob o visto de uma outra procedura, foi colocado em uma sala com colunas enormes. Cortou e cortou uma gravação hipnotizante de Mugatu. A meta é instruir as modelos que os filhos gostam de se atirar nas fábricas, e eles querem interromper o primeiro-ministro da Malásia. Zoolander é um super-herói que deve matar um velho malvado e ajudar os filhos. O homem acordou apenas na semana passada em seus apartamentos, embora ele pareça que apenas passaram algumas horas. Derek não acredita em jornalistas que Mugatu pensou algo ruim, mas ele está pronto para ajudar com o estilo. Descobriu que todas as modelos de homens com quem Mugatu trabalhou morreram em circunstâncias misteriosas. E sempre havia Katinka ao seu lado. A atenção de Derek alcança a guerra contra Ryder e Paris Hilton, mas o Ganzel pegou e as supermodelas se trocaram. Derek propôs ao oponente se juntar no pódio 1 a 1, e Gunzel concordou com a duela. Sua batalha irá acontecer no antigo depósito, tudo é muito sério. Aparecendo, os jogadores do pódio mundial se levantaram um contra o outro, e David Bowie irá julgá-los. Derek foi o primeiro a fazer a passagem, ela o arruinou um pouco. Gunzel não salvou, ele repetiu todas as fichas de Zoolander, embora cada round levou força. Então Gunzel se ligou ao Mus. Ele colocou a mão nos sapatos e começou a grudar. A garota, de alguma forma incrível, conseguiu tirar as roupas. Mas Zoolander concordou em repetir o desafio. A verdade é que algo não deu certo, e Derek com toda a força tirou as roupas, e não tirou. Além disso, recebeu um trauma. Por isso, David Bowie o desqualificou. Matilda levou Derek para o depósito para que ele não caísse nas mãos da garota. De novo, um desconhecido ligou e ordenou ir ao cemitério. Lá, eles se encontraram com um homem desprezado chamado JP. Ele disse que as fãs da moda estão por causa de cada suicídio político nos últimos 200 anos. Em todos eles estão misturados meninos bonitos. Lincoln abriu a escravidão nos Estados Unidos e foi morto por um manequim Bud. Por causa do embarque na negociação com Cuba, os americanos não trouxeram mais as camisetas cubanas populares na época. Kennedy também descobriu as modelos. JP derrubou o relâmpago e não conseguiu levantá-lo, por causa de sua mão estar colocada na caixa. Derek descobriu essa mão. JP é a maior modelo de mão. Ele se envelheceu, além da mão, que estava colocada em uma câmara de vácuo especial. Modelos são assassinos ideais. Eles sempre estão em ótima forma e podem entrar nos lugares mais protegidos. E o mais importante, eles não pensam e não concordam. Mas isso não é verdade. É assim, Derek. Bem, ok. Após ouvir o JP, Derek perguntou o mais importante. Mas por que as modelos? Você está brincando? Eu acabei de explicar. O Zoolander já foi programado. O sinal de condição imediatamente faz de ele um robô morador. De repente, soou um tiro. JP foi atingido. Derek, fugindo, empurrou a câmera com a mão mais bonita. Derek precisa se esconder onde ninguém o procura. E o escolhimento caiu no berloco de Gunzel. Mas primeiro, as modelos precisam explicar por que não se amam tanto. Não sei, talvez você sinta uma ameaça. E eu sinto? Você quer me enganar? Eu sofro. No final, Gunzel acreditou que ser uma modelo o inspirou precisamente por Zoolander. Gunzel pediu para cozinhar um chá relaxante e começou a perguntar ao convidado sobre sua vida pessoal. Aconteceu que Matilda já estava há alguns anos sem um homem. Os caras decidiram ajudar a garota com isso. E arrumaram-lhe uma noite divertida. Na manhã, Derek acreditou que se apaixonava por Matilda. Ela saiu muito satisfeita com eles. Mas o problema é que o show vai acontecer em 2 horas e a vida de Derek ainda está em perigo. Eles poderão chegar ao gerente, se mudarem de roupa e usarem um pouco de maquiagem para vestir. Uma parada de espiões entrou no gabinete do Mori. Agora eles precisam encontrar a informação necessária e enviar a Matilda por e-mail. Mas o problema é que nenhum deles nunca usou um computador. As modelos clicaram em um ovo, aceleraram a mão e passaram pela clave, mas nada acontece. Então os idiotas começaram a pular ao redor como anjos. A Ganzel até queria derrubar uma máquina inocente com a costa, mas Derek o parou e disse que estava no pódio. Ele sempre vinha para a obra no momento e agora, apesar de nada, fará o mesmo. Matilda ligou a Ganzel.
O garoto apenas agora descobriu que os arquivos necessários estão dentro do computador. Mas então ele sabe o que fazer com ele. Na camiseta, Derek foi maquiado. E ele se acusou muito de saber que o seu gerente o traiu. Começou a apresentação de expulsos. O primeiro-ministro da Malásia foi colocado em um lugar de honra, direto diante do pódio. De vez em quando, aparecem modelos de trânsito em lugar de roupas e que se veem como bambus. E aí apareceu uma estrela, cobrada de um monte de expulsos. O primeiro-ministro está em todo entusiasmo. O DJ colocou outra faixa, jogou uma melodia, que tornou-se um sinal. Ela transformou Zolander em uma máquina de assassinatos. Ele já estava indo para o primeiro-ministro, mas, de repente, o Ganzel desceu de cima e mudou a faixa. O DJ karatista tenta derrubar o malvado do seu computador, por causa do qual Derek entra e sai do regime de assassinato. Em um pulo, ele ficou atrás de um político estrangeiro, e já estava pronto para cobrir a cabeça dele. Mas aí o Anzel simplesmente tirou a janela da janela. A música desceu e Dereco foi atrapalhado. Mas seu amigo disse que tudo isso foi feito por um maldito Mugato. No computador, está guardado um compromisso com ele nos últimos 30 anos. E o Anzel agora irá pegar esses arquivos. O idiota quebrou a parede de ferro e se surpreendeu, não vendo os arquivos dentro. Mas com a sua ajuda, ele desarmou a gatinha. A consciência do amor quebrou, e ele decidiu desistir de Mugato. O garoto copiou todos os materiais comprometidos na disqueta. Mugatu se enganou e acusou Derek de usar o mesmo estilo a toda a sua carreira. Todos os idiotas estão ao redor, se não notam isso. E se ele é tão fraco, então Mugatu fará tudo sozinho. O vilão pegou o shuriken e jogou no primeiro-ministro. Nesse momento, Derek se despediu e mostrou ao mundo seu novo, incrível estilo Magnum, diante do qual nem se conseguia uma arma. E o pai finalmente se tornou orgulhoso de Derek. Primeiro-ministro se adorou ao herói, e Matilda o beijou. Derek realizou sua sonha e ainda assim abriu um centro para filhos que não leem bem, sem adivinhar que instituições como essa chamam de escola. Matilda criou Derek, que já inventou seu estilo. Em honra dos amigos mortos, Zoolander instalou um pantano, pois eles amavam brincar.